mais uma vez, Jesus enfureceu aos judeus. Por quê? Porque ele continuava não guardando o sábado. A verdade é essa: Jesus não guardou o sábado, conforme a religião dada pela lei, por Deus, por Moisés, aos judeus, como eles faziam. Eles não estavam errados em separar, em ter santificado o sábado, mas porque Jesus seguia não guardando os sábados, isso enfureceu aos judeus, mas é o motivo que nós vamos estar aprendendo alguma coisa sobre isso na leitura de hoje, que é João capítulo 9. Vamos estar lendo do versículo 8 ao versículo 16. E o texto diz o seguinte: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. E eu vou parar aqui porque este versículo último, o caso, como você pôde ouvir na história, do homem curado, a família soube, depois os vizinhos, foi a curiosidade, foi o bafafá da cidade. Naquele dia de sábado, bem-aventurado sábado, e aqueles vizinhos e aqueles conhecidos foram levar o homem, não é, para os fariseus, para a sinagoga, para, enfim, aonde estavam ali, levaram diante dos fariseus, aquele estava cego, e os fariseus inquiriram mais uma vez como é que foi, ele contou a história mais uma vez, e aí entre eles ficaram: peraí, este homem que curou não pode ser de Deus, por quê? Porque ele não guarda o sábado. Ele podia ter curado, como os fariseus e outros judeus falaram outras vezes com Jesus: você tem todos os dias para curar, por que curar no sábado? Você pode curar de segunda, né, de domingo no caso, de domingo a sexta, por que curar no sábado? Quebrantando o mandamento da lei de Moisés. Então aqui mais uma vez ele obrou no sábado, quebrando cerimonialmente o sábado, né? E por causa disso, muitos destes disseram: ele não é de Deus por causa disso. Mas outros ficaram pensando, fala, peraí, por este lado, parece mesmo que não é. Mas ninguém pode fazer tal milagre. Não foi alguém que começou a perder a vista e melhorou. Não. Este menino, este homem neste caso, né, era cego de nascença. Até depois eles vão estar inquirindo dos pais se o menino nasceu cego mesmo e etc. E ele era um cego de nascença, né? Então quem pode fazer um tal sinal se Deus não for com ele? Então havia esta dissensão, esta discussão. E aí nós perguntamos-nos se é de fato importante ou quanto valia a questão do sábado e por que acho que a pergunta mais importante é essa: por que Jesus quebrava, não guardava o sábado? Porque insistentemente você não vai ver uma história, uma cura, um trabalhar de Deus no sábado, não. Até mesmo no texto que eu vou usar como parte da minha resposta, foi Jesus permitindo os seus discípulos buscar comida, que era completamente proibido. E o pessoal foi falar com eles. Foi o texto de Marcos, em Marcos capítulo 2, 27 e 28, um pouquinho antes, conta a história do que Jesus permitiu os seus discípulos fazer. Depois, as pessoas questionaram acerca disso e a resposta final de Jesus, que vai ser a resposta para nós. Veja, eu quero que você tome atenção em duas coisas. Primeira coisa delas é que dos outros mandamentos, não matarás, não terás outros deuses, e todos os demais mandamentos, Jesus o cumpriu perfeitamente. Mas justo o sábado, ele não cumpriu perfeitamente.
E a palavra nos assegura que Jesus em nada pecou. Então, significa que este não guardar o sábado não era pecado, porque Jesus não pecou. Então, se alguma religião, se algum ensinador, se alguma denominação insiste na pecaminosidade do guardar o sábado, está em dissonância com a palavra de Deus, com o próprio Jesus. Porque Jesus vem agora, no texto de Marcos, nos trazer a explicação deste assunto para nós entendermos o sábado. A palavra de Jesus no versículo 27 de Marcos 2 disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, não vem de Deus o assunto, uma coisa divinal para a moral do homem, para o bem-estar, para a obediência do homem, não. O sábado, esta lei foi feita por causa do homem, para uma necessidade humana dele. E no versículo 28 diz: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O seu senhorio é superior à cerimônia de guardar o sábado. Ele não é senhor sobre as outras leis, ele é a vivência, a encarnação das outras leis, porque ele é um cordeiro, o verbo encarnado, a palavra encarnada. Eu sei que são colocações complicadas de nós, mas precisamos entender com palavras bíblicas, porque não sou eu quem tenho que explicar ou nos fazer entender, mas a Bíblia, ela é a revelação de Deus para nós. Mas do sábado, ele diz, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E antes disso, essa palavra mais forte para mim, mais explicativa, que ele disse que o sábado foi feito por causa do homem. Agora vamos analisar a questão do sábado. Como é que começou? Começou na criação. Começou que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Quando ele passou esta regra do descanso, esta separação do sábado, essa santificação no sentido de separar este dia, ele fez esta colocação, mandou dizer: assim como o Senhor descansou do seu trabalho, então vocês também vão separar um dia para o vosso descanso. Então, a primeira razão para o homem que Deus estabeleceu o sábado foi para o seu descanso. Né? Nós vemos pessoas que trabalham 7 dias por semana. No mundo, eles não fazem diferença de dia para dia. Mas o Senhor, conhecendo a estrutura do homem, ele entendeu na sua sabedoria para o seu povo que viveria debaixo da sua orientação, o seu amor, a sua revelação, cuidar deles, dizer: não, uma vez por semana, todo sábado você vai separar, ninguém trabalha, ninguém vai fazer nada, fica todo mundo descansandinho. Então, o sábado foi dado por causa do homem, em primeiro lugar, para descansar. Mas não só era um dia de descanso, era um dia de consagração. Em toda a estrutura religiosa de Israel, no sábado se louvava, se dedicava mais tempo na família, no templo, aonde se reunisse o povo para louvar ao Senhor. Aqueles que visitam a Israel, ainda não tive a oportunidade de fazê-lo, mas a irmã Vânia, que está aqui sempre participando, foi algumas vezes, inclusive estudou lá na Universidade de Jerusalém. Ela manda fotos, né, e vídeos e etc. Quando chega às 6 horas da sexta-feira, que começa o Shabá, não é, dos judeus, aquele povo, aqueles homens, é lindo ver como eles saem, param toda a sua vida, se vestem apropriadamente, descem ali para aquela área, né, externa do muro, e aquilo é uma festa, toda semana é uma festa que de agradecimento a Deus, e eles dançam, e eles se alegram, e eles cultuam. Então este dia é um dia de agradecimento a Deus, é um dia de glorificação a Deus, e nós separamos um dia na semana que nós, como igreja do Senhor Jesus, os separamos para não trabalhar. Não convém, por causa do estabelecimento de Deus que tem o melhor para nós, que nós enchamos este dia de trabalho. Por quê? Porque nós precisamos do descanso. Aleluia. Deus não precisava descansar. Ele descansou. No 7º dia o Senhor descansou, mas ele precisava do descanso? Não. É por isso que Jesus explicou para nós. O sábado foi feito por causa do homem. Agora, pergunto para você, a gente precisa de descanso? Aleluia. Principalmente aqueles que já passaram de uma certa idade, logo comentam: irmão, se precisa, né? Mas mesmo os mais jovens, eles não pensam que precisam.
Mas a verdade é que todo mundo necessita de uma noite abençoada para renovar as suas energias, para as suas células, para a sua saúde, para o seu bem-estar. Mesmo de jovem, de criança, nós precisamos deste dia na semana para descansar. E o Senhor também escolheu para que este dia o homem pare de pensar nas coisas do mundo, do seu dia a dia, das coisas que perecem, e neste dia consagrem ao Senhor. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus, a reconhecer a sabedoria de Deus neste estabelecimento e reconhecer que aqueles que se pegam nisso estão não entendendo bem aquilo, a totalidade da revelação da palavra de Deus, porque Jesus nunca pecou, mas a verdade é que ele não guardou o sábado. Amém.